Certo dia, eu e vários amigos e amigas conversando e contando casos de assombrações, entre outras coisas sinistras. Até que uma amiga nossa disse que os espíritos ruins nunca atravessam uma encruzilhada. Ficamos até tarde da noite contando várias histórias desse tipo. Quando chegou a hora de ir embora, eu e 2 amigos meus nos despedimos de todo mundo e seguimos rumo ao nosso bairro, porque nós éramos os únicos que não moravam naquela rua. Já passava das 2 da manhã e nós estávamos meio tensos por causa daquelas histórias. Andávamos bem junto uns dos outros e em silêncio. O silêncio, na verdade, era o que mais nos incomodava. O vento balançava as árvores, fazendo o cenário ficar ainda mais tenebroso. Foi quando ouvimos barulho de algo andando e pisando nas folhas secas atrás de nós. Paramos e nos perguntamos quem iria olhar o que era. Como ninguém se prontificou, nos viramos todos juntos. Eu juro que nunca mesmo na minha vida, eu vi ou vou ver um cão tão feio e medonho quanto aquele. Ficamos ali olhando para ele, e ele olhando pra gente, sem se mover. Um de nossos amigos se desesperou e começou a chorar. O outro disse para continuarmos andando e não olharmos para trás. Seguimos então sem olhar para trás, mas continuávamos ouvindo os passos do cão. Até que chegamos ao trevo. Atravessamos o cruzamento e seguimos em frente, mas não ouvíamos mais os passos do cachorro. Foi quando, já distante da encruzilhada, eu me virei e vi o cão parado olhando, como se algo o impedisse de atravessar aquele cruzamento. Os outros 2 que estavam comigo também pararam e olhamos por um bom tempo para aquele cão, até que ele deu meia volta e se foi. Não sei o que ou quem era aquilo, mas era algo que fez com que um de meus amigos chorasse muito de medo, feito uma criança. Boa noite. Minha mãe, quando era criança, tinha um grave problema nas pernas. Ela nunca conseguiria andar normalmente. Ou talvez nem nunca conseguisse andar. Até que aconteceu o fato. Ela tinha 7 anos de idade. Era noite. Ela estava deitada em sua cama. E, de repente, entrou um menino no quarto. Um menino que ela nunca tinha visto antes. Ele tinha uma aparência calma e serena. Aparentava ter uns 12 anos no máximo. Ele era moreno, cabelos lisos, vestia uma bermuda com suspensórios. Ele se sentou em uma cadeira que estava próxima à cama.
não falou nenhuma palavra, apenas ficou olhando para ela e sorrindo. Após alguns minutos, ele se levantou, foi até a cama e passou as mãos sobre as pernas da minha mãe, por cima do cobertor, e ela sentiu um gelo. Em seguida, o menino saiu do quarto, sempre sorrindo sem dizer nada. Naquele mesmo momento, minha mãe se levantou da cama e saiu andando. Minha avó não acreditava no que estava vendo. Como minha mãe estava andando? Minha mãe perguntou quem era o menino que entrou em seu quarto. E minha avó disse que não tinha entrado nenhum menino lá dentro. Minha mãe então contou toda a história, e todos ficaram bobos. Era um milagre. Minha mãe, depois disso, começou a andar normalmente, e nunca mais teve problemas nas pernas. Não viu mais o menino. Passaram-se 35 anos. E no ano de 1985, minha mãe estava acompanhando pela TV uma série que se chamava Caso Verdade. Era um programa que contava histórias verídicas. E estava sendo contada a história de um menino que se chamava Antônio da Rocha Marmo, que morreu aos 12 anos e virou santo, por vários milagres que fez enquanto estava vivo. E no último capítulo, mostrou uma foto do verdadeiro Antonino. Na hora que minha mãe viu, ela ficou paralisada, sem voz. Começou a chorar. Quando conseguiu falar, nos contou que era um menino que entrou em seu quarto quando ela tinha 7 anos. Nós todos também ficamos bobos, sem saber o que dizer. Minha mãe ficou sabendo onde ele foi sepultado, e nós todos da família fomos visitar o seu túmulo no cemitério da Consolação em São Paulo. Foi emocionante. Agora minha mãe tem todas as fotos dele pela casa. E ela diz que tudo que ela pede para ele, com fé, ele atende. Em um centro espírita, disseram que minha mãe era mãe dele na outra encarnação, na encarnação dele. Por isso que ele fez este milagre e ajuda ela em tudo o que ela precisa. E sempre que conto essa história, eu fico todo arrepiado. Boa noite.